Nacionalistas e expansionistas na Europa. Canal SOS do Saber. O que são movimentos nacionalistas e expansionistas? No caso dos nacionalistas, são movimentos que têm por base um descontentamento por parte de algum grupo da sociedade ou grupo político. Então, lá na sociedade tem vários grupos. E aí, o nacionalismo é quando um desses grupos, um ou mais, se descontenta com algum assunto, central da sociedade. Já no caso dos movimentos expansionistas, são os movimentos que buscam a expansão de uma nação ou território, que ocasiona as guerras lá, como aconteceu na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial. Principais movimentos na Europa. Os principais movimentos expansionistas da Europa foram o expansionismo português e espanhol na América, a Inglaterra na América do Norte, a França na América do Norte, a Inglaterra na África, a França na África, Portugal na África, a Inglaterra na Revolução Industrial, a França na Revolução Francesa, a França na Era Napoleônica, a Alemanha no período nazista, a Itália no período fascista e a União Soviética durante a Guerra Fria. Nós estaremos abordando aqui os movimentos expansionistas no mundo todo, mas que foram ocasionados por países na Europa, No caso aí, Portugal na África, um exemplo. Então vamos lá. A América Espanhola. Na América, a Espanha conquistou territórios hoje pertencentes à Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Então você vê aí na imagem, onde está marcado de verde é a América Espanhola, no caso, territórios que já foram espanhóis aqui na América. América Portuguesa. Ao longo do tempo, Portugal conquistou mais e mais territórios na América. Aumentou o território brasileiro, conseguiu, mesmo que por pouco tempo, o domínio sobre a província da Cisplatina, o atual Uruguai. Então você vê aí na imagem, o estado do Brasil, É uma área de Portugal aqui na América. A América Inglesa. Através de guerras, a Inglaterra conseguiu conquistar territórios hoje pertencentes a parte dos Estados Unidos, parte do Canadá, Guiana, Jamaica, Barbados e Belize. Então você vê aí na imagem as 13 colônias, que deram origem aos Estados Unidos hoje, A América Francesa. Na América, a França, também através de guerras, conseguiu territórios como parte do Canadá, parte dos Estados Unidos e a Guiana Francesa. Só que, após a Guerra dos 7 Anos, bem antigo lá, travada entre a França e a Inglaterra, a França perdeu a maior parte de seus territórios para a Inglaterra. Como resultado disso, o Canadá ainda fala francês e a França ainda tem a Guiana Francesa como parte do seu território ainda hoje. A África Inglesa. Vários foram os estados africanos que foram colonizados pelos ingleses. São eles África do Sul, Egito, Sudão, Gana, Nigéria, Somália, Serra Leoa, Tanzânia, Uganda, Quênia, Malawi, Zâmbia, Gâmbia, Lesoto, Maurícia, Suazilândia, Seychelles e Zimbábue. Então você vê aí na imagem a África do Sul, um país que foi colonizado pela Inglaterra. A África Francesa. Foram colônias francesas até meados do século XX. Marrocos, Tunísia, Guiné, Camarões, Togo, Senegal, Madagascar,
Benin, Níger, Burkina Faso, Costa do Marfim, Chad, República do Congo, Gabão, Mali, Mauritânia, Argélia, Comores, Djibouti e República Centro-Africana. Então você vê aí, ó, onde está marcado de azul no mapa da África, são os países africanos que foram colonizados pela França até o século XX. A África Portuguesa. A África Portuguesa compreende os territórios que foram colonizados pelos portugueses durante os séculos XV e XVI lá no continente africano. Em consequência da expansão ultramarina, foram dominados os territórios que hoje pertencem, a Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Moçambique. A divisão do continente africano pelas grandes potências europeias. Então você vê aí na imagem, ó, onde tem vermelho são os territórios ingleses, azul, França, amarelo, laranja, Portugal, verde escuro, Itália, verde claro, Alemanha, amarelo, Espanha e rosa, Bélgica. Então você vê aí que até a Bélgica teve territórios consideráveis na África. A Revolução Industrial. Ela foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início lá na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Ela se espalhou pelo mundo e causou grandes transformações, E ela também garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Então ela pode ser considerada como um movimento nacionalista ali da Inglaterra. A Revolução Francesa também pode ser considerada um movimento nacionalista, porém na França, Foi o ciclo revolucionário ocorrido entre 1789 e 1799. Foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. A queda da Bastilha, que foi o marco inicial dessa revolução, aconteceu em 14 de julho de 1789 e foi o marco que espalhou essa revolução pela França. Se você quiser saber mais, sobre essa Revolução Francesa, nós já fizemos um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Eu vou deixar aí na descrição. Então vamos lá. A Era Napoleônica. A Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815. Ela se iniciou com o golpe do 18 de Brumário, que também já foi falado aqui no canal, vou deixar na descrição, e terminou com a derrota de Napoleão Bonaparte lá na Batalha de Waterloo. O Napoleão chegou ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois seu governo seria a garantia, da continuação dos ideais da Revolução Francesa. Então você vê aí na imagem, ó, onde está de azul claro foram os territórios conquistados pela França durante a Era Napoleônica, Um movimento expansionista francês. Durante o período napoleônico, a França conseguiu os seguintes territórios: Espanha, Reino da Itália, Reino de Nápoles, Grão-Ducado de Varsóvia, Córcega, Baviera, Confederação do Reno e Westfália. E aí, como a gente já falou, em 1815, Napoleão foi derrotado. O fascismo. Ele foi um movimento nacionalista, político conservador, extremista, que foi marcado por um nacionalismo extremado, por um governo autoritário, pela obediência cega, pelo desprezo à democracia e por ver na violência um instrumento legítimo para alcançar seus objetivos. Então veio aí, Benito Mussolini, que foi fundador do fascismo na Itália pós Primeira Guerra Mundial. O surgimento do fascismo na Itália teve relação direta com a situação desse país após a Primeira Guerra Mundial e também o fortalecimento do socialismo nele, após o sucesso da Revolução Russa lá em 1917. E também é importante pontuar que o fundador e líder do fascismo foi Benito Mussolini,
que era um ex-socialista. Então você vê aí na imagem Mussolini e Hitler, né, aliados de primeira mão na Segunda Guerra Mundial. A Alemanha no período nazista. O nazismo foi um movimento ideológico nacionalista, imperialista e belicista que foi inspirado no fascismo italiano e teve sua liderança por Adolf Hitler entre os anos de 1933 e 1945. Você vê aí na imagem, ó, o símbolo do nazismo, né, a bandeira vermelha com uma cruz gamada, que era conhecida como a suástica. O nazismo, ele também era conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e o nazismo foi o grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Além dos judeus, outras minorias, né, como negros, ciganos, também foram perseguidos e aprisionados em campos de concentração. E a suástica, né, como eu falei lá, tornou-se o grande símbolo do nazismo. A União Soviética, durante a Guerra Fria, né, foi um movimento expansionista, né, que na Europa foi formado por Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldova, Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Já no continente asiático, foi formado por parte da Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Todos esses países, né, compuseram o território soviético. Vale dizer que esses países foram se separando ao longo do tempo até chegar em 1990 com o fim desse país, né, o fim da União Soviética. Então tá aí, gente, na imagem, os créditos, né, as fontes de onde nós tiramos essa informação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente, compartilhe, né, para ajudar o canal. É isso aí, pessoal. Obrigado. Falou!